E aí, galera, beleza? Tamo junto. Rapaz, faz um bom tempo que a gente não se vê, hein? Muito tempo. Parece que foi no mês passado, parece que já tem um mês, né? Não lembro se foi antes ou se foi depois do recesso. Não lembro. Acho que foi depois do recesso. A gente teve um recesso, depois a gente teve um vídeo, depois nós tivemos uma atividade, depois nós tivemos. Depois acho que nós tivemos a revisão, depois tivemos a prova. E agora começamos a nossa aula, né? Começamos a nossa aula online, retomamos. E que bom, espero que vocês estejam bem. Estamos voltando né? Agora com a nossa videoaula. Tava com saudade de mim? Claro, né? Lógico. Então, né, gente? Já falamos na aula passada sobre preposições. É um assunto fácil. E vamos continuar falando sobre um assunto fácil, mas eu acho que é um pouco mais, não vou dizer complicado, mas não tem a facilidade que as preposições, né? Mas enfim, vamos falar sobre, vamos retomar um pouco sobre o verbo, né? Vamos retomar o verbo. Inclusive o assunto preposição vai servir muito para esse assunto agora. O verbo ele é muito importante. Ah, professor, mas eu já estudei muito o verbo. Não, a gente não é só o verbo. O verbo ele é importante, mas aí a gente não vai estudar somente o verbo. O verbo ele tem a ver com esse assunto, porque o verbo ele é assim, ele se mete em vários assuntos, ele é multiuso, ele está em todos os lugares. Então vamos falar um pouco sobre esse verbo, tá bom? Então o que acontece? Os verbos, como você já sabe, indicam ação, fenômeno da natureza, todas aquelas coisas. Só que o verbo, muitas vezes na oração, ele não tem significação completa. Ele não tem significação completa algumas vezes e outras ele tem. Então, por exemplo, quando eu digo assim, a criança nasceu ontem às 22 horas. Gente, quando eu digo a criança nasceu, eu chego para você, a criança nasceu. A ação desse verbo, a ação de nascer, ela é entendida. Porque quem nasce, nasce. Eu não preciso... Eu posso até dar uma circunstância de horário, como eu dei agora, né? Às 22 horas. Mas eu não preciso, é uma informação adjacente, uma informação periférica, né? Ela não compõe uma informação, a informação principal daquilo que está se falando. A informação principal aí é o nascimento da criança. Então, a ação desse verbo ela é compreendida pelo meu interlocutor. Logicamente que eu não vou chegar para Cauã e dizer assim, a criança nasceu, sem que ele entenda de que criança esteja falando, né? Logicamente que atua um contexto, né? Mas nesse caso, nasceu. Eu não preciso de modo nenhum justificar quem nasceu, o porquê nasceu, de que nasceu. Eu não preciso justificar. Quando esse verbo, né, quando esse verbo ele tem significação própria, ele tem não complemento, mas ele tem essa significação própria dentro do contexto, eu chamo o verbo de intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É aquele verbo que ele não precisa de complemento durante a sua conjugação, ou durante, não só durante a sua conjugação, mas durante a informação que eu dou a respeito dele. Então, essa ação que eu venho, essa ação que eu tenho desse verbo, essa informação que eu tenho desse verbo, não me carece de uma informação principal a mais. Tá bom? Eu posso ter informações periféricas, mas não uma informação principal. Então, eu não preciso complementar esse verbo para que você me entenda. É a mesma coisa quando eu digo, a vítima morreu. Só eu chego para você e falo, gente, a vítima morreu. Logicamente que você entende o contexto de que vítima eu estou falando, né? De um acidente, de uma briga, né? De uma tentativa de homicídio. Não sei se eu digo a vítima morreu, você, meu interlocutor, vai entender. Eu posso até falar morreu de quê, né? Mas nesse caso, nesse contexto, quem morre, morre. Morre. Eu não preciso de um nascer, morrer, eu não preciso de um contexto, né? Eu posso até trazer uma informação adjacente, mas a ação do verbo, ela já é autoexplicativa. Da mesma forma é acordar. Eu acordei às 9 da manhã. Gente, a ação do verbo é acordar. Quem acorda, acorda. Que horas você acordou? Aí já é uma informação periférica, né? É uma informação de tempo. Mas quem acorda, acorda. Eu não preciso de uma informação, uma informação principal. Eu não necessito dessa informação.
tá bom? Eu posso dar uma circunstância de tempo, de lugar a esse verbo, mas eu não preciso de um complemento obrigatório para esse verbo. Da mesma forma, dormir. Eu dormi cedo ontem. Gente, quem dorme, dorme. A ação do verbo é dormir. Se eu digo assim, para qualquer pessoa, para Flávia, né? Flávia, eu dormi. Você vai entender a minha ação. A ação é dormir, é fechar o olho, né? E roncar, e acordar no outro dia. Então, dormir é um verbo que não precisa de um complemento obrigatório, então é intransitivo. É um verbo intransitivo. É diferente de eu chegar para você e falar assim, ó, olha, eu amo. Eu amo. Se eu chego para você do nada e falo eu amo, você entende que é uma ação de amar, né? Todo mundo ama. Mas quem ama, ama algo ou ama alguém. Então, depois desse verbo, eu tenho a obrigação de colocar um complemento para ele. E esse complemento, ele é obrigatório. É diferente de eu acordar, de eu dizer, eu acordei às 9 da manhã, porque essa informação, ela é periférica. Eu posso não colocar o horário, eu acordei. Mas quando eu digo que eu amo, eu tenho a obrigação de dizer o que eu amo. Quem ama, ama algo ou ama alguém. Então, esse verbo, ele precisa de complemento. Né? Então, o verbo que precisa de complemento eu chamo de transitivo. Né? O verbo que não precisa de complemento eu chamo de intransitivo. Então, se eu digo que eu acordei, eu não preciso de complemento obrigatório. Então, eu tenho um verbo intransitivo. Esse é um prefixo que significa não. É um verbo não transitivo. E essa transitação, né, essa transitividade que é a palavra correta, né, ela se dá por quê? Porque o verbo ele transita por outros aspectos, ele precisa de outros elementos da oração. Por isso que ele é chamado de transitivo, né? Porque ele vai transitar, ele vai perpassar por outros elementos. E o intransitivo, ele não necessariamente precisa perpassar por outros elementos. Ele sozinho, ele consegue dar conta da informação ou da informação que eu dou, né? Eu tenho, como eu falei, às vezes eu até necessito de uma outra informação, mas uma informação periférica, não é uma informação a respeito da ação do verbo, tá bom? É diferente de falar eu amo, porque eu preciso de uma informação principal depois desse verbo. Eu tenho a obrigação de ter uma informação depois desse verbo, né? Por isso que ele é transitivo. O intransitivo não tem essa obrigação, né? Eu tenho elementos que vão otimizar a comunicação entre interlocutores, mas a partir do momento que eu digo que eu amo, eu preciso, porque eu não posso dizer sozinho eu amo. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meus amigos, eu amo meu time do coração, né? Eu amo chocolate, eu amo me divertir, eu amo assistir as aulas do professor Daniel, é lógico, né? Então é isso, quem ama, ama algo ou ama alguém. Então eu preciso dessa informação, por isso que é transitivo. A mesma coisa, eu gosto. Eu chego para você e falo, gente, eu gosto. Vocês não vão entender a ação do verbo. O verbo por si só, ele não tem essa significação completa. Porque eu preciso de outros elementos para dar uma significação para esse verbo. Logicamente que você sabe o que é gostar. Você entende o significado. O que é gostar? Gostar é você ter apreço por algo, né? Amar é um gostar de um nível maior, um nível hard do gostar. Mas gostar é você ter apreço por algo, é você ter simpatia por algo. Isso é gostar. Então se eu chego para você e falo, gente, eu gosto. Você vai dizer, bichinho, esse cara tá maluco. Por quê? Você gosta de quê, meu filho, né? Porque quem gosta de algo ou gosta de alguém. Né? Eu não posso chegar e falar assim, eu gosto. Eu preciso de uma informação principal depois desse gostar. Né? Gostar por si só não tem significação completa. Né? A informação que vem depois desta palavra é uma informação necessária. Por isso também é um verbo transitivo. Então, intransitivo ele não precisa de complemento. Ele não precisa de uma informação pós-posta, ele não precisa de uma informação depois, uma informação principal. Né? Eu tenho essa informação, mas ela não é principal. Já o verbo transitivo, eu tenho essa necessidade de ter essa informação depois desse verbo, para que esse verbo possa ter significação e sentido para mim, que é o interlocutor, para você, que também é meu interlocutor. Eu sou locutor, você é meu locutário, nós somos interlocutores. Então eu preciso atribuir informações depois desse verbo.
Só que o verbo intransitivo, ele é apenas intransitivo, ele não precisa de complemento, ele é apenas intransitivo. O verbo transitivo, eu tenho dois tipos. Eu tenho um verbo transitivo direto e eu tenho um verbo transitivo indireto, né? O verbo transitivo direto é quando o verbo ele precisa desse complemento, ele precisa dessa informação. Só que nesse complemento, nessa informação, eu não tenho obrigação de usar a preposição. Preposição que a gente estudou agora há pouco, né? E foi proposital, porque para você entender esse assunto, você precisa identificar se o complemento desse verbo tem preposição, né? Se eu digo assim, eu amo chocolate. Observe, amo. Quem ama, ama algo, ama alguém. O que é que eu amo? Chocolate. Eu não tenho depois de amo, entre amo e chocolate, eu não tenho um de, eu não tenho um para, eu não tenho um ao, eu não tenho um em, eu não tenho nenhuma preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. E ele é transitivo direto, porque ele não tem a preposição entre o verbo e o complemento desse verbo. Tá entendendo? Então eu tenho assim, ó, eu amo chocolate, ele é direto porque ele já vai direto ao seu complemento. Ele não tem nenhuma palavra ali no meio. Não tem. Então ele é transitivo direto. Já em gostar, se eu digo eu gosto de chocolate. Quem gosta, gosta de algo ou gosta de alguém. A informação precisa de complemento, é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento. Só que nesse complemento, entre o verbo gostar e o complemento chocolate, eu tenho um de. Olha o de aí entre os dois, ó. Esse de é uma preposição. Então eu tenho um verbo transitivo indireto, porque esse verbo ele não vai direto para o seu complemento, para o núcleo do seu complemento. Ele tem ali a preposição que está no meio deles, olha lá. Né? É um triângulo amoroso entre o verbo, o seu complemento e a preposição. E essa preposição ela é obrigatória. Observe até quando eu falo quem gosta, gosta de alguém. Gosta de algo. Então observe que o de, ele está ali. Né? Ele está segurando aquela vela. Ou melhor, ele está fazendo parte daquele relacionamento. Então eu tenho um verbo transitivo indireto. O verbo, não vamos confundir. Verbo intransitivo é o verbo que não precisa de complemento, ele só é intransitivo. Tá lá. O verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. Se no complemento dele houver preposição entre o verbo e o complemento, eu tenho um verbo transitivo direto, um VTD. Se houver esta preposição entre o verbo e o seu complemento, eu tenho um verbo transitivo indireto, VTI. Vendo? Simples. Só você observar. O verbo precisa de complemento, ele é transitivo. Agora, se nesse complemento aparecer uma preposição, né, obrigatória entre esse verbo e esse complemento, eu tenho um verbo transitivo indireto. Se não houver, eu tenho um verbo transitivo direto. É simples, pessoal. Tá bom? É simples. O verbo precisa de complemento. Eu amo. Quem ama, ama algo, ama alguém. Eu amo chocolate. Chocolate não tem preposição entre amar e chocolate. E vale lembrar que a preposição tem que vir logo depois do verbo. Eu posso ter um complemento, um predicado grande, que apareça a preposição em outras posições. Mas para essa preposição se caracterizar como um complemento, como aquele que faz parte do complemento do verbo, ele precisa vir logo depois do verbo e antes do complemento. Tá bom? Então é isso. O verbo transitivo é direto. Se no complemento do verbo eu não tiver a preposição, e ele é transitivo indireto se no complemento do verbo eu tiver obrigatoriamente essa preposição, tá certo? E eu quero te dizer uma coisa também. O complemento desse verbo, né? Por exemplo, eu amo. O que é que eu amo? Chocolate. O verbo é transitivo direto porque ele precisa de um complemento e não tem preposição. Chocolate é o complemento do verbo. Por que eu amo aí? Chocolate. Chocolate completa o verbo amar. Só que o nome que se dá ao complemento do verbo não é complemento verbal.
Eu também tenho nomes que precisam de complemento. Eu dou o nome de complemento nominal. Só que a um verbo, eu não dou o nome de complemento verbal. O nome do complemento de um verbo se chama objeto. Tá bom? Ah, professor, que é objeto? É objeto. É o complemento do verbo. Se eu digo que eu amo Carol, eu nem sei quem é Carol, mas tudo bem. Eu amo Carol. Carol é pessoa. Sim, professor, mas Carol é pessoa. Você está dizendo que Carol é objeto? Calma. Aqui não tem machismo. Carol não é objeto de um homem. Carol aí, a palavra Carol completa o sentido do verbo amar. Carol exerce a função de objeto dentro dessa oração. É só isso. Viu, Carol? Você, que eu nem sei quem é. É só isso. Estou explicando a você que você não é objeto. O objeto aí é a palavra Carol, que completa o sentido do verbo amar. Tá certo? Então, o complemento de um verbo se chama objeto. Da mesma forma é gostar. Eu gosto de Carol. Pronto, eu gosto de Carol. Carol é objeto, porque completa o sentido do verbo gostar. Só que nesse complemento eu tenho um de, que é a preposição. E o objeto também é classificado em objeto direto e objeto indireto. No caso do verbo amar, eu amo Carol. Carol não tem preposição antes dela, né? Então Carol é objeto direto. E o verbo é transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto, por sua vez, é direto também. Mas quando eu digo que eu gosto de Carol, gosto é verbo transitivo indireto. E o complemento desse verbo de Carol, né, que tem a preposição de, se chama objeto indireto. Tá bom? Então, não vamos confundir. O transitivo é o verbo. Se o verbo precisa de complemento, eu chamo ele de transitivo. Se não precisa, é intransitivo. Se precisa, é transitivo. Que pode ser direto, se não houver preposição obrigatória, e indireto, se houver preposição obrigatória. O verbo intransitivo não precisa de complemento, portanto, não tem objeto. Né? Se o objeto é o complemento do verbo, né? O objeto só vai aparecer quando o verbo é transitivo, ou seja, quando o verbo precisa de complemento. Se o verbo não precisa de complemento, ele é intransitivo, não existe, portanto, objeto. Tá bom? Simples. Simples assim, né? Simples assim. Bem, então eu já falei de verbo intransitivo, que é aquele verbo que não precisa de complemento. Já falei de verbo transitivo, que é o verbo que precisa de complemento. Já o verbo transitivo são dois tipos: verbo transitivo direto, que é quando eu preciso de um complemento e não tenho uma preposição obrigatória. O objeto desse verbo, que é o complemento desse verbo, é o objeto direto. O nome de um complemento de um verbo é objeto, que é direto nesse caso. O verbo gostar é transitivo indireto, porque eu tenho uma preposição ali obrigatória, tá certo? Se vocês não entenderem das preposições, vão lá estudar, porque eu já dei esse assunto, né? Relembrar as preposições. Então, de é uma preposição e ela faz parte do complemento desse verbo. Então, o verbo é transitivo indireto, porque precisa de complemento e tem a preposição obrigatória. E de Carol, né? E de chocolate são complementos do verbo. Portanto, é um objeto. E nesse objeto eu tenho uma preposição. Então, é um objeto indireto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto também é direto. Se o verbo é transitivo indireto, o objeto é indireto. Agora, eu tenho aquele objeto, né, e eu tenho aquele verbo que precisa de dois complementos. Né? Então, vamos pensar. Daniel explicou o assunto para os alunos, ou aos alunos. Né? Então, observe aí, eu tenho o verbo explicar. Primeira coisa, vamos identificar quem é o verbo. O verbo é explicou. Explicou do verbo explicar. Eu explico, tu explica, explicas, ele explica. Nós explicamos, vós explicais e eles explicam. Tá bom? Então, Daniel explicou. Quem explica algo. Então, o verbo explicar precisa de complemento. Se eu chego para você e falo, gente, Daniel explicou. Você vai entender, mas explicou o quê? Eu preciso de algo para explicar. Então, o verbo transitivo, né? O verbo explicar, ele precisa de um complemento, ele é transitivo. Agora observe que ele explicou o que? O assunto. O assunto é transitivo direto, porque o u não é preposição, esse u aí é artigo. Você só observa a preposição, você não observa outros elementos não, como pronomes ou numerais, você não observa, você só observa a preposição, tá bom? Só observa a preposição. No caso, o assunto, esse u é artigo definido. Portanto, não conta como se fosse objeto indireto, é objeto direto. O que foi que eu expliquei? Expliquei o assunto. O assunto é o objeto, porque é o complemento do verbo explicar.
Quem explica, explica algo. O que foi que eu expliquei? O assunto. Então é um verbo transitivo, porque precisa de complemento. Nesse caso é direto, porque não tem preposição. E o assunto é o objeto, porque é o complemento do verbo explicar. E não tem preposição, portanto é objeto direto. Agora sim, como é que eu vou explicar o assunto se eu não tenho ninguém para explicar? Eu vou explicar para as paredes? Eu estou aqui explicando o assunto, mas eu sei que vocês estão aí do outro lado, me ouvindo. Então Daniel explicou os assuntos para os alunos. Então eu preciso de dois complementos. O que eu explico e para quem eu explico. Então é um verbo bitransitivo. O que é um verbo bitransitivo? É um verbo que é transitivo duas vezes. Ou seja, é um verbo que perpassa por dois elementos da oração. É um verbo que precisa de dois elementos, de dois complementos. Então, eu expliquei algo, esse algo é o primeiro complemento, e para quem eu expliquei é o segundo complemento. Só que quando eu explico para alguém, observe, para é preposição. Esse para é preposição e é obrigatório. Explicou algo para alguém. Esse para é preposição. Portanto, eu tenho dois complementos. O primeiro complemento é o objeto direto, porque não tem preposição. É um complemento e não tem preposição. E o segundo elemento é um objeto indireto, porque completa o sentido do verbo explicar e eu tenho a preposição para. Então, tem verbos que, a maioria dos verbos transitivos, eles precisam de apenas um complemento. Mas existem verbos que precisam de mais de um complemento, de dois complementos. Só que um complemento não tem a preposição, é objeto direto, e o outro complemento tem a preposição, é objeto indireto. Então, eu explico algo para alguém. Né? Esse algo é o primeiro complemento e esse para alguém é o segundo complemento. Algo é o primeiro objeto, que é o assunto, é objeto direto, que não tem preposição. Para os alunos é o segundo objeto, é o segundo complemento, e tem a preposição, que é o para. Então é objeto indireto. Então tem um verbo que eu posso chamar de duas formas. Eu posso chamar ele de bitransitivo, ou eu posso chamar ele de VTDI, que é verbo transitivo direto e indireto. Que é quando o verbo precisa de dois complementos, ou seja, o verbo precisa de dois objetos. Um objeto sem a preposição, objeto direto, e o outro objeto com a preposição, que é objeto indireto. Sacou? Simples, né? Eu tenho outro objeto, eu tenho outro verbo, por exemplo, o verbo dar. O verbo dar é um verbo bitransitivo. Pensa, Isaías deu a resposta para Brian. Isaías é o sujeito, porque quem deu foi Isaías. Deu é do verbo dar, né? Então, deu, né? Quem dá algo para alguém. Você precisa ter algo para dar e você precisa ter alguém para dar, né? Então, Isaías deu. O que foi que ele deu? Algo. O que foi que ele deu? A resposta. A resposta é objeto direto, que é o primeiro complemento, né? E não tem preposição. Esse a aí é artigo. O que foi que Isaías deu? A resposta para quem? Para Brian. Então, para Brian, né, é o segundo complemento. E nesse segundo complemento eu tenho para, que é a preposição. Tá bom? Então, portanto, eu tenho um verbo bitransitivo, ou eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. O que Isaías deu e para quem Isaías deu. Tá bom? Se você dá algo para alguém. Então o verbo precisa de dois complementos, é um verbo transitivo direto e indireto, é um VTDI. Né? V de verbo, T de transitivo, D de direto e IN de indireto. É uma sigla. Verbo transitivo, direto e indireto. O que você deu e para quem você deu. Então o verbo dar, ele é bitransitivo. Ele precisa, portanto, de dois complementos. Um complemento com sem a preposição e outro complemento com a preposição. Um complemento que eu chamo de objeto direto e outro complemento que eu chamo de objeto indireto. Sacou? Isso, né? E eu tenho também o verbo de ligação.
O que é um verbo de ligação? É quando eu tenho um verbo que não precisa de complemento, ele não é nem intransitivo, ele não é nem transitivo. Ele apenas liga, por isso que ele é chamado de ligação, o sujeito da oração a um predicativo. E o que é o predicativo? Predicativo é uma característica ou um estado que eu atribuo ao sujeito da oração, né? Então, eu tenho, portanto, eu tenho Yasmin é inteligente. Quem é o sujeito da oração? Yasmin. Yasmin é o sujeito. É do verbo ser. Né? Eu sou, tu és, ele é. E inteligente é um predicativo, é uma característica que eu atribuo ao sujeito Yasmin. O que é o predicativo? É uma característica ou um estado do sujeito. Por isso eu chamo de predicativo do sujeito. Então, o que é um verbo de ligação? É quando eu tenho um verbo que liga um sujeito ao seu predicativo. Entendeu? E esse predicativo pode ser uma característica boa, uma característica ruim, ou um estado. Por exemplo, Daniel está cansado. Eu tenho aí Daniel, que é o sujeito, estado, o verbo estar, eu estou, tu estás, ele está, e cansado, que é o predicativo, porque é um estado atribuído ao sujeito Daniel. Tá bom? Então, gente, eu tenho, em relação à transitividade verbal, ou à predicação verbal, né? Eu tenho verbo intransitivo, que é um verbo que não precisa de complemento, né? Ele não precisa de complemento, é intransitivo. Eu tenho um verbo transitivo, que é o verbo que precisa de complemento, né? Esse verbo transitivo eu posso classificá-lo em 2 ou em 3. Né? Eu tenho um verbo transitivo direto, que é quando o verbo precisa de complemento, mas não tem preposição obrigatória. E quando eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho um objeto direto. O objeto é o complemento desse verbo, né? Sem a preposição. Eu tenho um verbo transitivo indireto, que é quando eu tenho um verbo que precisa de complemento, e nesse complemento, que eu chamo de objeto, eu tenho uma preposição obrigatória. E eu tenho um verbo que precisa de 2 complementos, que é o verbo bitransitivo, né? Ou transitivo direto e indireto, porque eu tenho 2 complementos. Um complemento, ou seja, um objeto não tem a preposição obrigatória, é direto, e o outro objeto tem uma preposição obrigatória, objeto indireto. E eu tenho o verbo de ligação, que é o verbo que liga o sujeito ao seu predicativo, ou seja, o sujeito a um elemento da oração que expressa uma característica ou um estado atribuído a esse sujeito. Tá bom? Por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado. Um abraço para vocês.